Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, igreja afiliada à nossa CEADEMA, que é a Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, e fico grato a Deus pela rica oportunidade de trazermos mais um comentário devocional da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12 para 22 de março de 2026, tendo como tema o Filho e o Espírito. E o texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Muito bem, meus amados, a nossa leitura diária é a terceira dessa semana, quarta-feira, está em João 14, ou seja, João 16, verso 14, E tem como epígrafe: o Espírito não busca glória própria, mas revela e exalta o Filho. Muito bem. O texto nos diz o seguinte: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Meus amados ouvintes, irmãos, neste versículo encontramos uma das declarações mais profundas acerca da obra do Espírito Santo na vida do crente e na dinâmica da Trindade. Veja bem, Jesus, ao consolar seus discípulos antes da cruz, ele revela que a missão do Espírito não é independente nem autônoma, mas perfeitamente alinhada com o propósito eterno de Deus, que é glorificar o Filho. Então, tanto o propósito do Pai como do Espírito Santo é glorificar Jesus, o Filho. O Espírito Santo, meus amados, ele não vem para estabelecer uma nova centralidade, nem para atrair atenção para si mesmo, mas para tornar Cristo conhecido, amado e exaltado. Aleluia! Isso nos ensina algo essencial. Toda verdadeira ação do Espírito resulta em uma visão mais clara, mais profunda e mais transformadora de Jesus. Aleluia! Veja bem, verdadeira ação do Espírito. Primeiro, a glória de Cristo como centro da revelação. Anote aí, centro. A glória de Cristo é o centro da revelação. Quando Jesus diz: Ele me glorificará, está afirmando que o Espírito ilumina a pessoa e a obra de Cristo no coração humano. Sem essa ação, Cristo pode até ser conhecido intelectualmente, mas não é verdadeiramente compreendido nem amado. Portanto, o Espírito revela a suficiência de Cristo para a salvação. O Espírito exalta sua obra redentora na cruz, e também o Espírito torna viva sua presença
no coração do crente. Aleluia. Assim, meus amados, onde o Espírito atua, Cristo se torna o centro. Entendeu? Segundo, a dependência do Espírito em relação ao Filho. A expressão de Cristo, que ele diz, há de receber do que é meu, revela a perfeita unidade dentro da Trindade. Veja bem, há uma perfeita unidade dentro da Trindade. O Espírito não fala de si mesmo, mas transmite aquilo que pertence ao Filho. Isso demonstra o quê? Harmonia divina, submissão funcional e cooperação perfeita no plano da redenção. Isso é muito importante. O Espírito não traz uma nova mensagem, mas aprofunda e aplica a verdade de Cristo à alma. Terceiro, a comunicação viva da verdade. Jesus diz, vou-lo-á de anunciar. Isso aponta para uma revelação contínua e pessoal. O Espírito não apenas revelou verdades no passado, como nas Escrituras, mas continua hoje, meus amados. Ele continua ensinando, convencendo, lembrando e aplicando a palavra ao coração do crente. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele transforma conhecimento em experiência. Ele transforma doutrina em vida. E ele transforma a verdade em convicção. Nós passamos a ter a inteira convicção. É pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Eu quero aqui fazer algumas aplicações espirituais. Primeiro, o cristocentrismo verdadeiro. Se uma experiência espiritual não exalta a Cristo, ela não procede do Espírito. Então, toda experiência espiritual precisa exaltar a Cristo. Cristo tem que estar no centro da nossa experiência espiritual. Senão, isto não vem do Espírito. Segundo, humildade espiritual. Assim como o Espírito não busca sua própria glória, o crente também deve viver para exaltar a Cristo e não a si mesmo. Então, precisamos ter a humildade de que nós não somos nada. É o Espírito de Deus que está em nós e Ele é que exalta a Cristo e não a nós mesmos. Terceiro, a dependência do Espírito. Só por meio dele podemos compreender verdadeiramente quem Cristo é. Se o Espírito Santo não nos fizer compreender Cristo, nós não vamos nunca compreender. Nós dependemos da revelação do Espírito. É o Espírito que revela para nós quem é a pessoa de Cristo. Portanto, nós devemos viver nessa dependência do Espírito Santo. Saber que nós somos dependentes do Espírito Santo. Portanto, vale perguntar: minha vida espiritual aponta para Cristo ou para mim mesmo? O que mais ocupa meus pensamentos e afetos? Minhas experiências ou a pessoa de Jesus? Tenho permitido que o Espírito revele Cristo de forma mais profunda em mim? Então devemos fazer estas perguntas. Portanto, o Espírito Santo, meus amados, é como uma luz
que não brilha sobre si mesma, mas ilumina um tesouro, e esse tesouro é Cristo. Aleluia! Quanto mais Ele atua em nós, menos vemos a nós mesmos e mais contemplamos a glória do Filho. Que nossa oração seja: Espírito Santo, revela-me Cristo, exalta-o em meu coração e faz com que toda a minha vida glorifique aquele que morreu e ressuscitou por mim. Aleluia! Glória a Jesus! Devemos fazer esta oração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Portanto, meus amados, quero lhe agradecer, que Deus em Cristo lhe abençoe, abençoe sua vida, seu ministério, abençoe a escola bíblica dominical na sua igreja, onde você for, que você possa aprender mais e mais. Estude esta lição, é muito importante, sobre o Filho e o Espírito Santo, onde nós vamos aprender que há uma harmonia perfeita na Trindade. Glória a Jesus. Meus amados, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor da glória, Deus maravilhoso, quero pedir a Tua bênção, Senhor, em prol de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, o que ouviram e os que vão ouvir. Ó Deus querido, que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, exaltando Cristo sempre. Ó Senhor, moldando as nossas vidas e que nós possamos reconhecer que somos dependentes do Espírito Santo e nós não dependemos de nós mesmos, mas da pessoa do Espírito Santo para revelar Cristo a nós. Ó Deus bendito, que o Senhor nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.